Geraldo Alckmin, né? Imperdível. E ontem foi dia de sessão da Câmara, né? A Câmara de Bauru aprovou na madrugada dessa terça por 8 votos a 0. Na verdade, a oposição não votou, ela se recusou a votar para não dar legalidade ao ato. E foi aprovado, então, um projeto de lei que autoriza o governo Sueli Rosim a conceder o sistema de esgoto à iniciativa privada. A medida ocorreu em uma das mais tumultuadas e longas sessões históricas, cujo desfecho será definido na Justiça. Mas quem traz um resumo por áudio hoje é o jornalista André Fleury. Bom dia, Fleury. Bom dia, Café, bom dia, Bizarra. É um prazer falar com vocês de novo. Olha, a gravação de hoje está sendo feita pela madrugada, tá? São 2h57 da manhã, 3 minutos para as 3 horas da madrugada, portanto. A gente acabou de subir no site do JC a matéria sobre a aprovação do projeto de lei da concessão do esgoto, que se deu, né, numa sessão que se estendeu madrugada dentro, por causa de pedidos de prorrogação controversos, inclusive, né, e no resultado que vai ser decidido na Justiça. Né, a sessão terminou por volta de 2 horas, salvo melhor juízo, né, e a oposição deixou o recinto antes mesmo do início da votação, alegando flagrantes ilegalidades ali na condução dos procedimentos, né, inclusive com várias suspensões para que a mesa diretora se reunisse com a consultoria jurídica da casa, né, e depois trazendo alguns argumentos ali um pouco controversos, né, entre os quais, por exemplo, quando a presidente das comissões permanentes, por exemplo, os presidentes, se recusaram a designar relator, né, afirmando que a sessão estava ilegal, o próprio presidente da Câmara passou a indicar, né, e questionado sobre se havia previsão regimental para isso, ele tergiversou, falou que não, né, enfim, foi uma sessão muito controversa e certamente a oposição vai questionar a sua validade na Justiça e vamos acompanhar. Um abraço a todos, agora eu vou descansar um pouco. É isso aí, obrigado, viu, Fleury? Um grande esforço, eu acompanhei também pelo YouTube, Bizarra também, até onde pôde, né, Bizarra? E a gente varou a madrugada aí porque realmente foi uma sessão muito tumultuada, uma série de irregularidades, uma delas, por exemplo, a questão envolvendo a prorrogação da sessão. O regimento interno prevê que são 10 minutos antes, o Marcos de Souza, com a maior cara de pau, fez um pedido, depois voltou atrás, aí suspenderam a sessão e seguiram assim mesmo. Foi nesse momento que a oposição entendeu que não deveria ir. Além do que, a composição das comissões indicadas pelo presidente, ou seja, ele não deixou as comissões votarem, pedir prazo, né, com a luz de uma decisão da assessoria jurídica que ultrapassou os limites de uma assessoria jurídica, é uma assessoria do presidente da mesa diretora. E ali, até na composição de membros, foi violado o regimento interno. Então essa sessão certamente vai ser judicializada, mas foi um triste episódio ontem, com voz de prisão. Mas olha só, a oposição se recusou a votar, disse que houve flagrantes ilegalidades, inclusive com nomeações consideradas fantasmas de relatorias feitas pelo próprio presidente da casa, o Júnior Rodrigues, e deixou o Poder Legislativo antes do término da reunião, viu? E aí, ô Bizarro, foram favoráveis ao projeto os vereadores. Eu quero que vocês anotem esses nomes aqui, são os que deram uma carta em branco para Sueli Rosim licitar 3,5 bilhões de reais num ano de eleição, sabe-se lá com qual interesse. Eu entendo o Kassab por trás disso tudo. Anote os nomes daqueles que foram irredutíveis, votaram sem saber o que estavam votando. Inclusive o Segala, num determinado momento, perguntou para o vereador, o pastor Edson, o que o senhor deu de parecer. Ele não sabia do que se tratava, ficou ali numa saia justa. O Segala, sábio, falou: não quero colocar o senhor em maus lençóis, mas é para provar que vocês estão seguindo o que a Sueli está falando e não aquilo que vocês têm convicção. Foi vexatório para alguns vereadores históricos, entre eles eu nomeio aqui o Renato Purini. Impressionante. O Marcos de Souza, então, nem se fala. Como eles se renderam a essa sedução que existe no poder. Estão rasgando a biografia, sendo intransigentes. No caso do Renato Purini, fazendo mímica permanentemente, passando cola para o presidente da sessão. Isso ficou evidente. Ele se esquece que a Câmara transmite e a Câmara estava exatamente nele. Ele e o Fabiano Mariano fazendo tricô ali o tempo todo, se articulando, uma coisa assim baixa demais. Mas vamos aos nomes então, Bizarro, daqueles que votaram pela estação de tratamento de esgoto. A gente vai inclusive projetar uma imagem para vocês, estão aí, ó.
Edson Miguel, do Republicanos, o Beto Móveis, do Republicanos, o Fabiano Mariano, aquele que disse aqui que votaria contrário à estação de tratamento de esgoto, não sei que tivesse uma mudança substancial que não aconteceu. O Fabiano Mariano, que se contradisse aqui nesse microfone, votou favorável à concessão da estação de tratamento de esgoto. Milton Sardim, bom, esse não se esperava outra coisa. Júlio César, vai no bonde da Suelen. Marcelo Afonso criticou a Suelen, diz que foi traído por ela, etc. Ele não só vota favorável, como entra no partido da própria prefeita. Renato Purini se servindo a esse papel, ele que é do MDB. E o Marco de Souza, que também é do MDB, dele não se esperava nada, né? Ele já mudou de lado faz tempo, pelo menos agora está sendo verdadeiro, porque antes eram duas caras, agora não é mais. É uma cara só. O presidente da casa não se expôs na votação porque não houve empate, mas todo mundo sabe que ele forçou a barra para que a sessão seguisse ontem, tinha tudo para suspender, não tinha ambiente para continuar a sessão e ele simplesmente não levou em conta tudo isso e atropelou o regimento interno, e claro que vai ter seu preço, né? Ele vai ser chamado na justiça para esclarecer. Bom, a votação do PL na madrugada só foi possível a partir de uma manobra, viu, Bizarra, dos governistas, através do vereador Fabiano Mariano. E que pediu, viu, Café, um parecer da consultoria jurídica, né, sobre um dispositivo do regimento interno que regulamenta pedidos de prazos das comissões. Esse texto, ele é questionável, né, na visão de alguns parlamentares da oposição. Segundo o vereador José Roberto Segala, a discussão das propostas só se inicia depois de aprovadas todas as questões relacionadas ao projeto. Se as emendas ainda não estão liberadas e considerando que elas serão incorporadas ao texto final, caso aprovados, não há como dizer que o texto está em fase de debates. O relator da primeira das emendas, ainda na Comissão de Economia, era o vereador Pastor Pira, do Podemos, que não emitiu parecer sobre a medida porque ainda não recebeu o laudo da Polícia Civil sobre a atual situação da estação de tratamento de esgoto Vargem Limpa. A corporação pediu prazo de 30 dias para entregar o documento, o que inviabilizou que ele emitisse o parecer sobre o tema. Sem decisão do relator, o presidente da casa, o Júlio Rodrigues, pediu que a vereadora Estela Almagro, presidente da comissão, indicasse novo vereador para analisar o texto, mas ela se recusou a fazê-lo, argumentando que a maneira como o presidente conduziu a sessão era flagrantemente ilegal e que não decidiria sobre uma ilegalidade. Então, o presidente decidiu nomear por ele mesmo um relator, ultrapassou todos os limites e aí a sessão estava prestes a acabar, não seguindo o regimento. Marcos de Souza fala de um jeito que ninguém entende, inclusive leu uma denúncia de renúncia da mesa de instituição da mesa diretora, ninguém entendeu o que ele falou, sabe aquela coisa, blá, 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 acusado inclusive pela própria vereadora Chiara, que já está aqui conosco, e ele fez o mesmo na hora de prorrogar uma sessão, só que ele não cumpriu o regimento, que prevê que tem que ser 10 minutos antes, e essa votação não foi a plenário. Suspendeu de novo a sessão e, peitando o regimento interno, contrariando tudo que está previsto na lei, seguiu a sessão até o fim, e aí a oposição não teve outro caminho de dizer, olha, essa sessão não existe, ela está revestida de legalidade, não houve a prorrogação, nós estamos indo embora. E agiu muito bem sobre tudo isso. Mas quem sentiu na pele, ficou lá até na madrugada, foi a vereadora Chiara Ranieri. Bom, primeiro, obrigado pelo esforço de estar conosco, né? Todos nós dormimos muito pouco, né? Porque eu também fiquei acompanhando, Bizarro, todos nós, mas o amor pela cidade fala mais alto, né? Bom dia para você, Chiara. Bom dia, Café, bom dia, Bizarra, bom dia a todos que nos acompanham. De fato, uma sessão de nervos à flor da pele e realmente, Café, a gente passa uma noite assim que, sabe aquela noite pós velório que a gente não entende muito bem o que está acontecendo? Foi o sentimento de ontem, né? Dormimos pouco, com certeza, mas o que aconteceu ontem não é exatamente o encerramento de um processo, né? Na verdade, foi o encerramento de uma fase. Porque nós fizemos tudo o que podíamos para alertar sobre as consequências dessa possível concessão. Muitos não quiseram ouvir, não leram, não discutiram. E isso é muito triste, porque a dedicação que muitos vereadores tiveram com relação a esse tema
foi realmente muito grande, né? Então, assim, é um descarte de um trabalho de muita dedicação. Isso dói muito na gente, né? E essa fase, com certeza, ela se encerra, mas começa uma outra e ela é judicial. E ontem, Chiara, repercutiu muito, né, o seu ato novamente em relação ao copo lá. Inclusive, quando nós publicamos a sua vinda aqui, falou: cuidado, tira os copos da mesa, que não sei o que, né? A Chiara não é violenta, mas ela quis ontem marcar um território, porque numa outra sessão isso aconteceu e essa sessão foi suspensa, né? Você quis dar um simbolismo àquele momento, que era a intransigência da mesa diretora, né? Quando nós percebemos que quando a mesa quis encerrar uma sessão, ela usou de argumentos inverídicos, né? O fato de ter alguém com uma arma, de ter feito o encaminhamento à polícia, que é mentira, né? Que houve quebra de copos e aí teve que se encerrar a sessão. Mentira! O vereador Bira derrubou um copo d'água depois que o presidente encerrou a sessão. Então, ontem, diante de tudo aquilo, de toda aquela vergonha que nós estávamos passando, eu questionei o presidente. Se eu quebrar o copo, o senhor encerra a sessão? Aquele silêncio, né? Temos a imagem. Vamos reproduzir enquanto a vereadora fala. Processo. Presidente, questão de ordem. Se eu derrubar esse copo d'água, o senhor vai encerrar a sessão como fez há algumas sessões atrás? Porque essa palhaçada não dá para continuar. Eu vou derrubar, aí o senhor fala que não tem a ordem e encerra essa sessão, que não deveria ter sequer começado depois de tudo que aconteceu no início dela. Tem gente armada, presidente. Tem gente armada hoje também? Vamos encerrar? Hoje não? Hoje não? Posso derrubar? Vereadora. É ameaça da ordem? Não tem, vereadora. Então, Chiara, realmente foi, né, um momento em que você chama a atenção mesmo. Isso ficou marcado não pelo lado negativo, mas exatamente pela indignação, né, com tudo que está acontecendo. Porque foi uma manobra muito pesada, né, escancarada, né, não houve nem questão velada, né, a coisa foi combinada desde o início. E eu fico me perguntando também sobre o papel da assessoria jurídica. Parece que a assessoria jurídica estimulou tudo isso, porque você está na Câmara, é o seu terceiro mandato? Terceiro. Como vereadora, né? Sim. Até então o regimento era normal, ninguém nunca questionou. O Arildo Lima Júnior ficou 2 anos, quase 3 anos à frente da Câmara, nunca falou de quórum nem nada. Agora parece que esse escritório de advocacia debruçou sobre o regimento e começou a dar munição, né? Fazendo um jogo da mesa diretora e da própria prefeita Sueli, contrariando, inclusive jogando contra o próprio legislativo, né? Um poder que deveria ser independente e estruturado se rendeu ao executivo. É uma contratação de um escritório, um valor bem abaixo do que é a tabela da OAB, né? Então... Nomeando um assessor que não está no contrato social. Não está no contrato, que é o Milton que está Bota sempre lá, que é experiente político, né? Então, o viés que nós vemos dessa consultoria não é um viés técnico, né? É um viés jurídico. Né, a gente percebe as nuances políticas e eu não sei afirmar de onde vêm as provocações. Se é do executivo, se é da mesa, se é da consultoria, se é de uma outra esfera que nós não conhecemos. Mas o viés político, ele existe, né? Não é uma assessoria isenta como as que nós tivemos nas outras legislaturas, né? Então, assim, é difícil pra gente, viu, Café? Porque a questão jurídica, ela é uma questão específica, ela o viés político, cada um dos agentes ali, dos vereadores, tem. O que a gente precisa é de uma isenção total em pareceres. Para servir a Câmara e aos vereadores e não a mesa, né? É, lógico, né? A consultoria, ela atende muito a toda a Câmara Municipal, o poder legislativo, né? De uma forma geral. Mas assim, o que nós podemos fazer é questionar a contratação.
Que foi feito, inclusive, ontem pelo Meiro. Nós resgatamos também uma entrevista que a prefeita concedeu ao Bizarra, aqui na 96. Eu até brinco que eu não era nascido aqui na 96 ainda, eu estava na 94 nesse período, e ela fala de como seria o relacionamento com a Câmara, que seria eleita, né? Vale a pena ouvi-la para ver o que ela fez nesse período em relação aos vereadores da Câmara. A entrevista foi concedida ao Ricardo Bizarra na pré-eleição, né? Estava em campanha, né? Em 2020, vocês concederam aqui 96, 30 minutos para cada pré-candidato, e ela foi a entrevistada daquele dia. Vamos ouvi-la. A gente não vai governar sozinho nesse sentido. A gente tem os vereadores para não só fiscalizar, mas pensar em conjunto de leis que vão favorecer a população. Eu sempre digo, eu não tenho que discutir com o partido neste momento, com outros partidos, mas teremos o que discutir com os vereadores eleitos. Eu sou uma pessoa extremamente do diálogo, eu acho importante essa conversa, e não tem por que os 17 vereadores, né, não terem um diálogo junto comigo, porque nós teremos um objetivo em comum, que é fazer a cidade crescer, a cidade se recuperar, a cidade pensar não só na Sueli agora, mas daqui para diante, para o futuro. Então eu sou do diálogo e acho que a gente não vai ter, de minha parte, nós não teremos problema nenhum em ter um gabinete aberto não só para a população, como para os vereadores. E eu tenho certeza que os eleitos terão no coração o mesmo propósito e a mesma missão que eu. É assim que tem que ser. E eu venho de uma leva de políticos nesse momento que a gente está disponível para fazer essa transformação. Então, nós não teremos problema com diálogo e conversa com os vereadores e com a população. Campanha tudo pode, né? Acho que ela está falando do espelho dela, ou do celular dela, porque o diálogo dela é só com o equipamento, não é com gente. Isso é fato. Ela não conversa. Inclusive, quando nós questionamos a prefeita publicamente, inclusive lá no CIESP há 2 semanas, ela não responde. Então, assim, eu não sei que diálogo é esse. Na Câmara não vai. A gente pede para fazer reunião, não chama. Agora está proibindo os assessores de participarem. Né? Então, assim, a gente procura ir até onde está justamente para ter respostas. Não. Mas, sabe, Café, eu fico me perguntando, né? Para que tudo isso? E isso que fica, né? Porque eu estava até conversando isso com o Bizarra e em outras entrevistas, eu acompanho a política. Vamos pegar ali os anos de 90, que nós tivemos aí o tumulto, entrevistamos inclusive na última sexta-feira, dentro de um processo democrático, um pré-candidato, que é o Iso Filho, né? Gosta ou não gosta, ele é pré-candidato, então o Café com Política vai trazer todos aqui. E a questão toda é que depois de Tugangerame, que a gente teve uma certa pacificação, eu nunca vi nada beligerante, mesmo naqueles embates maiores, né, do Roque Ferreira de um lado, Ladeira do outro, nós tínhamos ali o Arildo, você, pessoas combativas, né, o Clemente, o próprio Segala, né, o Meira um pouco mais tarde, a gente percebia que era de um nível um pouco maior, né? E não havia o que eu chamo de beligerância, né? A Suelen, ela introduziu nessa cidade nós contra eles. É uma coisa inacreditável. O que ela está conseguindo? Ela tem dificuldade hoje de ir a algum evento, até de uma entidade filantrópica, que ela não é bem recebida. Ela não tem diálogo com as entidades constituídas. Ela se distanciou de todos e se fecha numa bolha dela, evitando esse diálogo. Então, ela instituiu esse momento, vamos dizer, muito agudo de Bauru, e nós não vamos ganhar nada com isso. Essa é a verdade. E sabe o que ela faz, né? Todo populista faz isso, né? Transfere a responsabilidade para outros. O que ela fez ontem na publicação, enquanto vocês estavam votando, é jogar para a torcida. O que ela fez com a greve dos servidores, jogar para a torcida. Quer dizer, transferir a responsabilidade e a culpa para os vereadores, quando na verdade é um capricho dela, né? E aí dá margem para especular. 3 bilhões e meio, 1% dá 35 milhões de reais. Só estou fazendo essa conta. Eu acho que o ganho dela não é um ganho político, Café. Nessa história toda, eu acho que as pessoas passaram a acompanhar essa discussão mais de perto, passaram a entender um pouco mais, porque a complexidade desse projeto é muito grande. E eu acho que todas as ações que são ações políticas
individuais dela, né, de entrar com ações contra o próprio Poder Legislativo, a questão do regime de urgência, se negar a tirar e entrar na justiça para que a solicitação de retirada do regime de urgência, a votação de retirada do regime de urgência por unanimidade na Câmara pelos vereadores, né, ela entrar judicialmente contra isso, fazendo com que nenhum dos projetos que precisariam passar pela votação e serem aprovados, que beneficiam a cidade, que beneficiam servidores, que beneficiam setores, fossem discutidos, votados e aprovados. Isso mostra uma postura que não agrada ninguém. A rejeição dessa moça é muito grande hoje. Eu diria que hoje, Cafeu, o que não acontecia 2 meses atrás, que era meio que ela já ganhou, não é mais. E vou te dizer mais. Qualquer candidato que vá para um segundo turno com essa moça, vence. Qualquer. E o desespero de toda essa turma aí é justamente esse, porque já sabe. Agora é uma turma de bandido. É uma turma que contrata hacker, né? Que vasculha a vida de jornalista, que derruba a rede social de vereadora, que tem tentáculos, que vai assumindo partidos políticos como se fosse próprio, né? Que tem amigos muito influentes e que influenciam políticos e partidos outros aqui no município. Então é uma gente que nós, como agentes políticos, tenho certeza que vocês também como agentes da comunicação, ficam bastante preocupados. Não é isso que nós queremos para Bauru, né? Não é. E eu acho que está na hora do bauruense se unir e pôr um basta nessa situação. Já foi longe demais. A Suelen teve essa falta de diálogo e claro que tem esse viés, vamos dizer assim, da questão do poder. Isso está mais do que evidente, loteando partidos. Já que houve uma judicialização vinda do Executivo, considerando que tudo que vocês colocaram ontem deu um pano de fundo para uma ilegalidade na sessão como um todo, inclusive a prorrogação, não vai ter outro caminho senão a judicialização daquela sessão e a suspensão de todos os atos que ocorreram ontem. Esse é o caminho, né, Chiara? Sem dúvida. O que aconteceu ontem é uma agressão aos vereadores que estavam ali trabalhando, né? Uma condução por 3 vereadores que estão ali respondendo pelo Poder Legislativo, conduzindo os trabalhos da Câmara Municipal de forma despreparada, desqualificada, desrespeitosa, né? Que não tem mais como nós defendermos, senão através aí de judicialização. Infelizmente, não é algo que eu gosto. Eu acho que política a gente faz no diálogo. Eu realmente acredito que política a gente faz no diálogo, mas nós chegamos num ponto que não dá. Não obstante essa ação jurídica e judicial que vai demorar, do ponto de vista da pauta, foi destravada. Na próxima sessão, aqueles projetos como o reajuste do funcionalismo, tudo poderá entrar na pauta até que haja o julgamento da ilegalidade dessa sessão, é isso? Exatamente. Esse é o caminho agora. Pauta destravada. Então vai ter o julgamento. Perfeito. Bom, a Chiara fica conosco. Eu quero trabalhar com ela também essa questão de Bauru ter aderido aí a mais 80 municípios a perdoar dívidas aí abaixo de R$10 mil, né? Ontem o Meira levantou uma suspeita sobre o tema e nós vamos abordar isso e, claro, vamos falar também das consequências políticas de tudo que está acontecendo no nosso município. Um rápido intervalo, na sequência o Colim traz notícias, a prestação de serviço da polícia e a gente continua com a vereadora Chiara Ranieri, que vai finalmente poder tomar um café quente, porque a gente sempre faz o café, ela está falando, nunca toma um cafezinho, chegou aqui o café. Quero agradecer a parceria aí com Metropolitan, cafezinho nosso. A pauta, a Câmara Municipal Legislativo Bauruense. Vamos falar aqui que a prefeita Suelen Rosim assinou na última sexta-feira o acordo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça de São Paulo para a extinção
de execuções fiscais ineficazes. Ao todo, 81 municípios aderiram, segundo informou a própria assessoria da prefeita. O acordo envolve ainda o Conselho Nacional de Justiça, a Procuradoria-Geral do Estado e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que assinaram acordos de cooperação técnica. Execuções fiscais são processos ajuizados pelo poder público para a cobrança da chamada dívida ativa, que são os débitos, para com a fazenda que não foram pagos, como é o caso, por exemplo, de dívidas de IPTU, ISS e TBI. E elas consomem a maior parte da máquina da justiça. Em São Paulo, dos 20 milhões e 400 mil processos em andamento, 61% são de execuções fiscais. Quase 13 milhões, mas a maior parte cobra dívidas com valores inferiores ao próprio custo do próprio processo de execução, que é de R$10 mil, de acordo com o estudo da FIPE, ou os devedores não têm bens penhoráveis. Vamos pegar, Chiara, do lado social. Vamos pensar que alguém ficou com uma dívida de IPTU de 1.000 e pouco, não tem condições, está com execução. Quer dizer, um tratamento diferente agora daria uma inclusão dessas pessoas. Na outra ponta, há uma renúncia fiscal. E chama atenção o fato de nós termos no estado 570 municípios, mais ou menos, é isso? 640, 645, 81 assinaram, inclusive Bauru. Esse tema passou pela Câmara Municipal? Vocês têm conhecimento do que representa isso? E ela fez uma adesão direta ali por conta própria. Não teve um projeto de lei autorizativo. Eu acho que ela entende que é prerrogativa dela, mas não fizemos nenhuma discussão. Falta o entendimento do que realmente se trata isso, Agora, quem sabe com pauta destravada, a gente tem aí a oportunidade de analisar algum projeto de lei. O Meira, de certa maneira, insinuou que isso atende o interesse de quem trabalha no setor de crédito, cobrança, etc. Então, a atenção, principalmente dele, colocou que é no desenrolar disso aqui, que vai cair porque você tira do judiciário, não é um perdão, aí você tem uma cobrança vinda agora por outros mecanismos, Então, isso destrava o judiciário, mas cria aí uma maneira de cobrança diferente do que é hoje aqui no município, que é através dos procuradores, Então, esse alerta o Meira fez ontem. Eu não entendo muito, Café, eu precisaria conhecer um pouco mais sobre custas judiciais, o que implica isso, porque valores muito baixos, se isso é mais um trabalho que acaba onerando, pelo custo do trabalho, o custo do processo judicial, ou se realmente é uma renúncia, porque a renúncia ela não pode acontecer, que tem um aval do Supremo, O Barroso está encabeçando esse projeto, inclusive, então deve ter uma legalidade. Deve ter um fundamento. A questão toda é o que vai acontecer com essa carteira de recebíveis, é isso que está em jogo, porque é milionária. E aí, obviamente, que quem tem interesse nisso ganha dinheiro com essa questão bilionária. A gente espera que daqui para frente seja republicano essa questão envolvendo eventualmente uma terceirização. Meu irmão Marcos lembra que são 645 municípios no estado. O Chiara, antes a gente voltar ao tema de ontem, eu fiquei aqui pensando, e a gente sempre avalia, Eu conheço os Mandalites há muito tempo e sempre admirei muito a garra como empresários impecáveis, geram riqueza, empregos, Mas esse posicionamento do MDB, através do Rodrigo, o irmão dele indo para o PL, agora atraindo o Marcos de Souza, que é governista, a entrada do Purini na CEPLAN, Purini deixa a CEPLAN para fazer aquele papel ontem lá de alguém com o histórico dele se sujeitar a ser um fofoqueiro de plantão, Como é que você vê o MDB hoje? Está perdendo a sua identidade aqui na cidade? Não tem identidade, Não tem. No meu ponto de vista, o MDB é um partido que, por exemplo, não dá para conversar. É uma postura de dirigente partidário, que é de uma família que todos nós conhecemos, como você mesmo diz, tem uma importante empresa na cidade, que nós esperávamos que fosse defender a cidade e não interesses próprios, porque o que nós vimos até agora do MDB foi uma
uma defesa de perspectiva política, porque não tá no jogo, não tá na política, né? Uma perspectiva de estar junto, de ganhar por estar junto. E, na verdade, eu vou confessar uma coisa para vocês. Para quem tá na política, que coloca a cara, que discute, né, que não tá encostado em ninguém, isso ofende, né? Eu gosto de político que se coloca, né? Então, esse que encosta, que quer estar do lado, que quer vencer por estar do ladinho ali, né, aproveitando uma oportunidade, isso nunca vai conquistar o meu respeito como dirigente partidária, como vereadora, né? E tenho plena convicção de que outros dirigentes partidários também não gostam dessa postura, né? A gente fala, política é arte de somar, tal, vamos chamar para conversar, isso aqui. Difícil. Como é que a gente discute com pessoas que têm essa postura, né? O modelo que está se colocando ali na família é um modelo estilo família da prefeita, né? Então não é legal. Acho que deviam repensar isso. E ontem você alertou também sobre a descontinuidade na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma secretaria importantíssima, né? Você até levantou. Quais são os nomes mesmo que já foram ali na CDCOM? Começou com a Gislaine, né? Nossa Senhora. Depois a Gislaine foi a Flávia. Depois da Flávia, Não, começou com o Charles. É o Charles, eu tinha esquecido do Charles. Charles de Ângeles, Gislaine Magrini, Flávia Souza, Renato Purini, Arnaldinho e agora Marcos Bilancieri, direto de Boracéia. Um do Ceará, o outro de Boracéia, né? O outro que é RH, a outra que não sei o que é, né? O Renato que é tudo. Então, assim, é uma secretaria extremamente importante. Não foi feito destinação diária por nenhum edital nesse governo. Você levantou isso. O que aconteceu? Quer dizer, nós estamos parados do ponto de vista de geração de riqueza. Parado. Então, além de atrapalhar o calçadão, que é isso que estão fazendo, né? Porque a semana passada, em plena semana que antecedia Dia das Mães, 1º de agosto ficou com 2 quarteirões em recap. E ontem nós entrevistamos aqui o Luiz Carlos Iso Filho, que é um engenheiro contratado pela empresa que faz o calçadão, e falou, olha, a quantidade de irregularidade, ele chegou a falar, sabe o que, Kiara, aqui? Eles mediram o arco no chão, de maneira linear. Quer dizer, um arco ele tem uma envergadura que dá uma metragem diferente. Diz que há 60 dias ele espera o hidrômetro do DAI para fixar no chão, para concretar. Há 60 dias o DAI não entrega o hidrômetro. E você tem lá o Dia das Mães, daqui a pouco tem o Dia dos Pais, tem um monte de coisa, e o comércio ali simplesmente à deriva. Quer dizer, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico como se nada tivesse acontecendo. Essa Secretaria de Desenvolvimento Econômico é tão fácil de levar, Cafio. Agora, não fazer nada. Por que não faz nada? Porque não tem continuidade. Não tem continuidade. Veja quantos secretários. Né? A mesma coisa aconteceu no DAI, né? Hoje tem lá uma inauguração de centro de inovação que já existia. Que aí a ideia era colocar a incubadora de empresas, que a Unesp fez o desenho e que a secretaria se apoderou desse desenho e que entende como incubadora um conjunto ali de espaços onde as empresas se instalam, como se isso fosse uma incubadora de empresas. Sem contar que... Num prédio que foi alugado há 1 ano a mais de 30 mil reais. E que foi dito que era caro para a educação e que iam entregar, e aí na sequência alugaram para o CDCOM. E o que é pior, meteram a mão, roubaram, entraram lá na madrugada e levaram tudo que tinha lá. E mais ou menos essa é a gestão, né? É uma vergonha, vergonha. Aí vem falar de desenvolvimento. Aí não dá, né? Não dá, né? O que era, antes da gente finalizar, tem ainda a questão envolvendo ontem o Borgo, né? Ele acabou fazendo voz de prisão, né? Com os dois, né? Porque na verdade é assim, qualquer um de nós, se verificar uma irregularidade, a gente pode dar voz de prisão para qualquer cidadão.
obviamente que você precisa ter um aparato policial para poder levar em frente. Quando o Borgo foi indagar sobre a mesa, se ela ia votar, e ele disse que sim, contrariando a legislação vigente, ele falou, você prevaricou, então eu dou voz de prisão. E aí o Júnior Rodrigues falou, eu te dou voz de prisão porque o senhor está mentindo, né? A falsa acusação. E aí o Borgo acabou saindo da sessão, indo fazer um boletim de ocorrência. E o Bizarra recuperou aí uma fala dele, é isso? Exatamente, vamos lá. Final adequada dos esgotos sanitários. Cumpre consulta com o Fundo Parlamentar. Eu acho que ficou uma dúvida, eu conversei com alguns advogados durante a semana e alguns colegas, inclusive, entenderam que o posicionamento dessa casa está errado. Mas só para ficar bem claro, se passar os 20 dias, tiver com um vereador com pedido de prazo, ou se tiver na comissão e o vereador quiser pedir prazo, ele vai vir para a pauta para votar o mérito, ou vai ser respeitado o prazo do vereador. E segundo ponto, esse prazo do vereador na comissão é um direito do vereador, ou vai acontecer o que quase aconteceu aqui na sessão passada, onde uma vereadora não tinha votado, porque o que está sendo votado, você colocou em pauta. Eu estou dando como exemplo, mas pode ser qualquer colega. Devolve aqui. Não, houve um pequeno problema aqui na nossa produção, né? Esse vídeo é um pouco antigo, não é exatamente o momento de ontem, né? Que eu estou vendo o Serginho Brum ali, ele não está na sessão. Não, o Manelo Silva. Não, mas tem também o Brum lá atrás, ó, que está aqui afastado. Ô, Chiara, na hora que você viu essa cena, né, quer dizer, demonstrou ali que os ânimos não iam ficar a menos, né, e que a sessão seria mesmo tumultuada, além da participação ativa e importante na galeria ali, né, dos servidores municipais, né, que estavam acompanhando a sessão. Veja bem, olha como é difícil. Uma sessão que nós não sabemos o que vai acontecer, qual é a intenção. Essa sessão extraordinária, que nós vimos a pauta, sessão ordinária e extraordinária, nós não fomos convocados. A convocação passou ontem, durante a sessão ordinária, para que nós assinássemos. Nenhum dos vereadores da oposição assinou. Porque nós estranhamos uma sessão ordinária e uma extraordinária. Na sexta-feira, quando nós vimos essa pauta de ordinária e extraordinária, nós já imaginamos que tinha surpresinha, né, para acontecer na segunda-feira. Aí a gente começa a imaginar o que é que vai acontecer. Qual a primeira coisa? Tirar o prazo do vereador, já que o vereador Fabiano Mariano, fez um questionamento já ensaiado, na sessão anterior. Né? Então nós já imaginamos que a resposta viria, né, com o parecer da consultoria jurídica para retirar o prazo. Só que tudo isso na sexta-feira, imagina, é chocante, né? Verdade. Você se preparar para uma sessão de segunda-feira que pode ser que o prazo do vereador Ubiratã, que está como relator, possa ser tirado. Agora, tirar o prazo é uma coisa, agora tirar a relatoria, destituir presidente de comissão, passar por cima e nomear um relator, pôr em plenário um parecer de comissão para ser votado pelos vereadores. Um absurdo tão grande, uma nojeira tão grande, que não tem precedente. Não tem precedente. Bom, o Bizarra agora resgatou aí o vídeo correto, né? Tava no arquivo errado aqui, né? E a mesma posição física dele, né? Então dá a entender que era aquele, né? Mas estamos vendo ali o Fabiano Mariano ao fundo e agora o Borgo, na hora que aconteceu esse embate aí com o Júnior Rodrigues. Para atender interesse pessoal. Não é lei. Já respondi para o senhor, vereador. Vossa Excelência não vai se declarar impedido? Não, vereador. Quero ouvir dos demais membros da mesa. Uma questão de ordem, apenas para encaminhamento. Presidente, por favor, dentro da minha questão de ordem, com todo respeito ao vereador Purini, mas eu quero que seja garantida a minha palavra e respondido se vossas excelências vão se declarar impedido ou não. Questão de ordem, excelência, antes da sua Presidente, decisão. a hora que terminar a minha questão de ordem, com todo respeito, vereador, mas garanta a minha palavra. É para contribuir. Ainda não, mas eu não quero. Obrigado, eu não quero a contribuição. Presidente, tem que deixar. Na minha questão de ordem, ainda está na minha questão de ordem. Eu respondi para o senhor, vereador. Vossa Excelência não vai. Quero ouvir da boca do vereador Marcos e do vereador Milton César Sardim.
Eu já respondi. Jorge, excelência. Vossa Excelência já respondeu? Defiro, vereador Purini. Presidente, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, que diz que qualquer um do povo pode, e as autoridades policiais devem prender quem esteja em flagrante delito, Vossa Excelência está preso pelo crime de prevaricação. Vereador Borgo, Vossa Excelência está preso por falsa comunicação de crime. Está preso, peço apoio policial para encaminhar Vossa Excelência à delegacia de polícia. Vossa Excelência está preso por falsa comunicação de crime, então, vereador Borgo. Vossa Excelência está preso. Vossa Excelência está preso em flagrante. Vai, vereador Borgo. Tá aí, foi um momento ali mais tenso, né? Depois o Borgo saiu da sessão, acabou fazendo um boletim de ocorrência, né? Não sabemos as consequências disso, mas foi só para vocês que não acompanharam ontem a sessão entender o clima. Chiara, nós temos ainda um minutinho e temos a questão dos uniformes, né? Esse é um fato gravíssimo. Você preside a Comissão de Educação da Câmara, é um trabalho muito importante feito pela Comissão de Fiscalização e Controle. Os laudos estão sendo elaborados por entidades independentes. Qual é o estágio atual e o que pode acontecer com esse superfaturamento na compra de kits escolares e uniformes escolares para esse ano, que por sinal não chegou na sua totalidade na ponta, mas temos aqui para camisa de Taubaté, tranquilamente, se alguém precisar. Olha, é um absurdo isso, né? A gente fica pensando, por que todo esse movimento de não permitir que a Câmara fiscalize, não pode chamar secretário, não pode fazer convocação de servidores, enfim. Por que tirar o poder do vereador de fiscalizar? Por causa dos uniformes, né? Material escolar das crianças não chegou até hoje. Imagina que nós estamos no meio do mês de maio e as crianças não têm material escolar, né? O uniforme chegou para algumas. Uma bagunça o uniforme, a qualidade não é boa, né? Fala-se que o valor foi majorado porque melhorou o material, né? Mais algodão no uniforme, tá um absurdo. A tal da papete é criminosa. R$82. R$82. Uma vergonha. Então, assim, resumindo, nós conversamos no Ministério Público, nós encaminhamos esse material para o Senai do Brás, lá em São Paulo, para fazer a análise, né? Até porque essa análise nós imaginamos que deva ser feita de forma independente, apesar de que o Ministério Público vai fazer também, né? E eu entendo o seguinte, o desespero de não deixar fiscalizar é por causa dessa compra, que não é uma compra, são várias compras. É mochila, é tênis, é calçado, é uniforme, é material escolar, é material, enfim, é bastante coisa. E é milionária. É milionária, é bem mais alto valor do que nos anos anteriores. Papete aqui na internet por R$38, o mais caro que eu tô vendo aqui, R$63. E olha, se comprar nesse volume, pela qualidade que eu vi, uns 12 contos você compra isso aí. É chinês. E nós vamos levar no Senai de Franca esse material também para ser analisado. Chiara Ranieri, obrigado pelo esforço de estar conosco. Dormimos pouco essa madrugada, mas a gente está aqui porque nós queremos uma cidade melhor, né? O meu partido é o partido de Bauru, o seu também, independentemente do que você está, e não dá para a gente conviver mais com esse esgarçamento político e nós precisamos colocar essa cidade. Enquanto nós estamos aqui assim, Rio Preto está andando, Marília e tudo mais, nós precisamos fazer uma limpa e esse ano, um ano importantíssimo para o eleitor acordar e dar uma guinada aqui nesse comando da cidade. Posso fazer um registrinho? Faça. Sobre o copo? Claro. Eu doei 3 copos ontem durante a sessão ainda. Eu vi. É porque as pessoas às vezes ficam questionando, né? Tem uns fofoqueiros aí de grupo de WhatsApp, papapá. Chiara, você vai levar esse copo então de presente? Que esse ele não... Teve um servidor lá da Câmara que falou assim, vereadora, hoje a senhora vai precisar quebrar a cristaleira inteira. Falei, não, menos, só pra gente dizer, mas foi, né? Simbólico, todo mundo entendeu isso. Mas é óbvio, né? Em tempos de internet, isso é tranquilo. É isso aí. Um abraço, obrigado. Roque, um abraço pra você. Homem que não toma café. Não.
de prontidão. Vamos fazer um intervalo então. O Gabriel Pagani vem com o mercado financeiro, o Colim com as condições do trânsito. Esse aqui é o Cidade 360, nós estamos no outono brasileiro. Cidade 360, volta já.